Pessoal, essa questão aqui diz respeito ao fim da personalidade civil. O início da personalidade civil, dessa aptidão para alguém ter direitos e deveres no direito civil. E o direito civil se resume a três assuntos. Somente esses três assuntos. Ter patrimônio, ser família e realizar negócios jurídicos ou realizar contratos. Essas são as três dimensões do direito civil e tão somente elas. O início desses direitos se dá com o nascimento com vida e o fim desses direitos se dá exatamente com a morte. Dentro desse contexto, vem essa questão que aqui se coloca. Francis, brasileira, empresária, ao se deslocar do Rio de Janeiro para São Paulo em seu helicóptero particular, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar. Após sucessivas e exaustivas buscas feitas pelas autoridades e por empresas privadas contratadas pela família da vítima, infelizmente não foram encontrados os corpos de Francis e de Adilson, piloto da aeronave. Tendo sido esgotados os procedimentos de buscas e averiguações, de acordo com os artigos do Código Civil que regulam a situação supramencionada, é correto afirmar que o assento de óbito em registro público independe de qualquer medida administrativa ou judicial, desde que seja constatada a notória probabilidade de morte da pessoa que estava em perigo de vida. Perceba que uma redação dessa não faz nem muito sentido. Como é que vai decretar a morte de alguém se não tem nenhuma medida administrativa ou judicial? Depende exclusivamente do procedimento administrativo quanto à morte presumida junto ao registro civil das pessoas naturais. Procedimento administrativo seria pouco provável, né? Depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. Depende de prévia declaração judicial de ausência, por se tratar de desaparecimento de uma pessoa sem dela haver notícia. Vem cá comigo, cola aqui. Olha só. Nós temos algumas variantes das mortes no direito civil brasileiro. Uma delas é chamada a morte real, a morte propriamente dita, aquela morte que é testada através de uma certidão de óbito, aquela morte que implica a constatação de que houve o fim da atividade cerebral. Essa morte é a morte que vou chamá-la de morte física, por assim dizer, porque alguém fisicamente constata que o indivíduo falecera. É possível, entretanto, que alguém se perca no momento em que estava em risco de morte, e isso implica falar de morte presumida. Alguém decola de um avião, esse avião cai em alto mar. A pessoa desaparece, nunca mais é encontrada, esgotam-se as buscas e ela então será declarada judicialmente como morta. Essa é a justificação de morte do artigo 7º. Porém, algumas vezes as pessoas desaparecem. E embora pudéssemos até entender que elas estão falecidas, não há uma prova inequívoca desse falecimento. Há tão somente um desaparecimento. E isso é a ausência e o procedimento de declaração de ausência. Assim, quando se coloca a redação que aqui se tem, que ela se deslocava do Rio de Janeiro para São Paulo, essa empresária, sofreu terrível acidente que culminou com a queda do aparelho em alto mar, sucessivas e exaustivas buscas, não foi encontrada, aqui estamos falando de morte presumida. É basicamente a redação do artigo 7º do Código Civil. Nesse passo, a resposta correta é: depende de prévia ação declaratória judicial quanto à morte presumida, sem necessidade de decretação judicial de ausência. Assim, resposta correta, resposta C.